Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre as sociedades do Oriente Próximo na Idade Antiga. Mas quais sociedades são essas? Você vai me perguntar. Com certeza você já ouviu falar a respeito de alguma dessas civilizações. Porque essas sociedades do Oriente Próximo são nada mais, nada menos que egípcios, babilônios, sumérios, acadianos, assírios, caldeus, fenícios, persas e hebreus. Sim, é uma ousadia querer tratar de todos esses povos de uma vez. Cada um desses povos merecem vários tempos de histórias exclusivos, porque há uma infinidade de aspectos a serem abordados sobre cada um deles. Somente os egípcios dariam uns 10 tempos de história e não trataríamos de tudo. Mas a ideia aqui é traçar um panorama geral a respeito das sociedades da antiguidade que floresceram no chamado Crescente Fértil. Como de costume, vamos começar a esclarecer alguns conceitos. O que seria esse crescente fértil? Mas antes de mais nada, vou pedir para você pegar um mapa, ou no seu livro de história, ou buscar no seu computador, para você poder observar o local que a gente está tratando. Pegou o mapa? Então, o Crescente Fértil é a região situada no Oriente Próximo. Eu sei, não ajudou muito, né? Então, o que é o Oriente Próximo? O Oriente Próximo é mais ou menos o equivalente ao Nordeste da África e o Oriente Médio atuais. Abrindo um parêntese. Lembrando que esses termos, Oriente Próximo, Oriente Médio, numa visão eurocêntrica, onde se entende que a Europa está no centro. A distância média e próxima é em relação à Europa, como, por exemplo, a Ásia mais oriental ser chamada de Extremo Oriente. Extremo, médio, próximo, em relação a quê? Porque para os orientais, eles não estão nem à média, nem à extrema distância de nada. Fecha parêntese, voltando para o crescente fértil. Crescente porque aquela região que vai do nordeste do continente africano até o Golfo Pérsico, equivalente aos atuais Iraque, Irã, nordeste da Síria, leste da Turquia, Kuwait e ainda Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Egito, na África, essa extensa área teria um formato de uma meia-lua, de um semicírculo, lembrando a lua crescente. Aquela fase quando a parte oriental da lua está encoberta pela sombra da Terra. Lembrando que a Terra ficaria posicionada entre o Sol e a Lua e projetaria sua sombra sobre a parte oriental da Lua. Agora, por que fértil? Porque aquela região árida, desértica, é cortada por rios importantes como Nilo, Tigre, Eufrates, Jordão, que tornam aquela região fértil. Daí, uma característica comum a essas sociedades do crescente fértil terem sido sociedades hidráulicas, ou seja, sociedades que conseguiram controlar as águas, se aproveitar do sistema de cheias e vazantes dos rios, construindo sistemas de irrigação, diques, barragens, que por sua vez possibilitou a agricultura, o cultivo de alimentos, porque na época da cheia o nível da água subia e inundava as terras que margeavam os rios. E na época da vazante, o nível dos rios voltavam a descer, deixando as terras que haviam sido alagadas cobertas de humus, uma substância rica em nutrientes que enriquecia o solo para o cultivo de trigo, cevada, grãos e também permitia a prática da pecuária, a criação de animais. Então, ao se fixarem na região do crescente fértil, além da prática da agricultura e da pecuária, aquelas sociedades hidráulicas desenvolveram uma economia diversificada, até mesmo desenvolvendo a metalurgia, a manipulação de metais. E tudo isso viabilizou a formação das primeiras comunidades agrícolas, as cidades, pequenos estados, abrindo parênteses, estado aqui, estado com E maiúsculo, e posteriormente a formação de estados centralizados com sociedades hierarquizadas, com destaque para camadas sociais como as dos burocratas, que eram os funcionários do Estado, do governo,
responsáveis pelas grandes obras hidráulicas, os sacerdotes, responsáveis pela ligação com os deuses, ligação essa que dependia da sobrevivência de todos daquela sociedade, pelo menos era o que eles acreditavam, e que formavam a elite econômica e política daquela estrutura. E na base da sociedade, os camponeses e escravos, cujos trabalhos construiu boa parte da estrutura daquelas civilizações, como a egípcia, por exemplo. E no topo dessa pirâmide social, o governante, que muitas vezes era considerado a personificação de deuses ou um representante desse deus. Bem, essa foi a introdução para a gente começar a tratar das sociedades do Oriente Próximo na Antiguidade e continue ouvindo o próximo Tempo de História, que vai tratar sobre os egípcios. Eu fico por aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza e siga a página Tempo de História no Facebook e as contas do Instagram e do Twitter. Até a próxima!